Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Hoje é 19 de dezembro de 2023 e o nosso devocional diário está em Apocalipse, capítulo de número 14. Nós vamos lembrar que no capítulo anterior, há muitos inimigos sendo convocados e muitos virão à tona. Vemos a besta do mar, que é o anticristo, a besta da terra, que é o falso profeta, e os seus adeptos, aqueles que recebem o seu número. Mas entendamos, eles são meros coadjuvantes na história da redenção. Eles estão ali, estão aqui, estão trabalhando para tentar tirar a paz do povo de Deus, mas, na verdade, o Cordeiro e sua igreja são os vitoriosos. O selo de Deus aqui, ele é revelado. O que é ter o selo de Deus? É ter o seu nome, o nome do Cordeiro e o nome de Deus bem impressos em nossa mente e em nosso coração. Versículo 1: Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Vemos que este selo na testa, o nome dele e do seu pai, estão sobre a igreja. Os 144.000 são uma representação da igreja como um todo, e isso é maravilhoso. E o louvor é espetacular. Somente o povo de Deus cantará esse louvor no final das contas. As lutas, perseguições vão ficar tudo para trás. Nós precisamos entender que em meio a tantos problemas que vivemos, estamos sempre seguros nas mãos do Cordeiro de Deus. Versículo 3: Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Que coisa maravilhosa é sabermos que estamos seguros na mão do Senhor. E nós vamos ver que, para que isso se torne uma realidade, a proclamação do Evangelho, ela precisa continuar. Essa proclamação, ela é sempre vitoriosa. Versículos 6 e 7. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia o Evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que coisa maravilhosa é sabermos que tudo está no controle do Senhor, e a pregação do Evangelho que vai trazer as pessoas a Cristo, vai trazer as pessoas a Deus, vai fazer com que elas possam reconhecer o Evangelho, e esse Evangelho eterno tem que ser proclamado. De acordo de como você responde à proclamação desse Evangelho, haverá 2 caminhos finais. Há 2 consequências para isso. Primeiro, tem aqueles que negam. Versículos 9 e 10. Seguiu-os ainda o terceiro anjo proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Que consequência é essa? O juízo final. Vejamos aqui os versículos 19 e 20, ele deixa claro: o anjo passou sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. O juízo final é uma realidade. Haverá punição para os que não receberam o selo de Deus, para os que se revoltaram contra Deus, para os que não aceitaram o seu nome. Na verdade, o juízo final vai mostrar simplesmente que as nossas decisões hoje em relação a ouvir o Evangelho, em relação a muitos que querem ver longe de Deus, continuarão longe de Deus. Mas aqueles que ouviram o Evangelho e aceitam o Evangelho e se proclamam santos diante do Senhor, diz os versículos 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Haverá também uma colheita nesse sentido. Os versículos 14 e 15 demonstram isso para nós. Olhei e vi uma nuvem branca diante de mim, e sobre a nuvem estava sentado alguém semelhante
semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro sobre a cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: passa a tua foice e ceifa, porque o tempo de ceifar chegou, pois a terra já está madura para a colheita. Esse tempo realmente chegou e está chegando mais perto do que nunca, o tempo em que o Senhor colherá os seus santos, os seus salvos, levará para ele no arrebatamento e o juízo final estipulado. Haverá o lagar da ira de Deus sendo ali pisoteado. Vimos uma figura horrível de um rio de sangue muito alto e muito extenso, ou seja, muitos infelizmente negam o evangelho, negam a palavra, mas nós aqui estamos a proclamando, e a sua resposta é que fará a diferença no seu futuro, e não somente no futuro, mas no presente, sabendo que as coisas são assim, como nós vivemos, sabendo que assim será, como fazemos, e é isso que o evangelho faz, uma transformação geral, radical na vida de cada um de nós. Que esta palavra esteja sendo proclamada, você ouvindo e sendo transformado pelo poder do Evangelho. Que Deus abençoe este dia e a paz do Senhor!